Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos declarando 2025, estamos declarando profeticamente há um tempo de novas e grandes oportunidades. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Essa palavra eu ministrei no culto presencial, no hotel, e foi um agir de Deus assim tremendo, muito glorioso. E claro que quando a pessoa está com a gente no presencial, a palavra é a mesma, mas tem um fluir ali, aquela presencial tem algo assim glorioso. Acontece o mesmo aqui, claro, pelo rádio, pela internet também acontece, mas assim, vamos assim dizer, de qualquer forma há um fluir. Então que você, ao ouvir a palavra, você seja edificado pela mesma e você possa dar graças a Deus por aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje, ou vai fazer a partir de hoje. É uma palavra assim, é um assunto muito amplo, mas eu falei sobre a unção. A unção do Espírito Santo. Ou seja, a unção é a capacitação divina que habita na pessoa e a leva a servir a Deus. A unção do Espírito Santo. A unção, ela vem, primeiro, a importância dela crer em Deus. A importância dela se entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O que é isso? É as forças do mal. Quando usa essas figuras de serpentes e escorpiões, está falando de coisas do mal, né? Ele te dá esse poder. E esse poder, eu creio que ela vem através da unção. E a unção do Espírito Santo você recebe quando você ouve a palavra de Deus, crê na palavra e coloca em prática. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela diz, a própria palavra diz assim, que a palavra ela tem poder, que a palavra ela é viva, ela é eficaz. Então a palavra de Deus não é morta, não é letra, mas é poder de Deus que está em Cristo Jesus. Entendeu? Então veja bem, então eu separei aqui primeiro a palavra, segunda coisa, essa unção vem com a sabedoria do alto. A sabedoria de Deus. No livro de Provérbios, Salomão diz assim, que a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria. Então, sabedoria. Uma das definições de sabedoria é você saber, a sabedoria é você saber usar a palavra de Deus para resolver problemas. A sabedoria tem vários significados. A sabedoria é uma pessoa que tem sabedoria, ela sabe resolver um problema. Tanto financeiro, na empresa, nos negócios, ela tem sabedoria naquela área, mas tem a sabedoria espiritual, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus que vem sobre você, ok? E com essa sabedoria você começa a resolver os problemas pela ótica de Deus, entendeu? E também tem você ser cheio do Espírito Santo. Na Bíblia diz em Efésios, no livro de Efésios capítulo 5, ele diz assim, não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então você precisa se encher do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Está escrito aqui, Efésios capítulo 5, o verso 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando fala aqui nesse aspecto do vinho, vamos assim dizer, uma pessoa embriagada, você já notou que certas pessoas elas começam a falar coisas que ela não fala quando não está embriagada, né? Então, Deus quer que você esteja, vamos usar um termo assim, não sei se você vai me entender, uma embriaguez espiritual, ou seja, ser cheio do Espírito Santo. Então, essa palavra, a unção,
ela vem justamente para te capacitar. E você precisa desta unção para os dias atuais. Sempre foi necessário, agora muito mais. Olha que interessante isso aqui. A unção é contagiante. É contagiante. Você precisa de ver ontem lá. Meu Deus, eu falava sobre isso aqui e foi assim um mover, assim, foi uma aula assim tremenda, gloriosa de um agir de Deus. Por quê? Porque a pessoa recebe a palavra e a unção que está naquela palavra começa a provocar milagres. É o que está acontecendo agora para você que está entendendo esta palavra, para você que está compreendendo não pela razão simplesmente, não pela inteligência humana, mas você que está entendendo essa palavra no teu espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então ele fala no teu espírito, as revelações de Deus vêm no espírito, e se você se enche da unção de Deus, você fica uma pessoa sensível para ouvir melhor a voz de Deus. Então, a unção ela é contagiante. E a pessoa que está, vamos assim dizer, a pessoa que está cheia de Jesus, da presença de Deus, ou seja, vai acontecer milagres. Então, esta unção sobre mim, esta unção do Espírito Santo na tua vida, você vai ser um agente de milagres. Você vai orar aí na sua casa e pessoas da tua casa vai ser curada. Como que você testa? Como você vai testar se a tua oração funciona? Orando por um problema. Quando tem uma necessidade, você ora com fé. Debaixo desta unção, Deus fará maravilhas. Eu creio, eu declaro, eu profetizo. Há uma unção de Deus para milagres criativos. E nós já oramos, mas quando a palavra é ministrada, as pessoas também são curadas pelo poder da palavra de Deus. Porque uma das definições também de unção, a unção é o poder de Deus em ação. É o poder de Deus agindo através de mim e através de você. Então você foi escolhido, você foi escolhida para ouvir esta palavra, tá certo? Outra coisa importante aqui, quando esta unção vem, esta unção remove os fardos. Quando vem esta unção. Ontem eu disse e vou falar para você que me ouve nessa segundona aqui. Foi algo assim, tá um clima espiritual tão forte sobre nós. Sempre esteve, mas eu notei que de uns 2 meses para cá, tá uma coisa tremenda. Há uma unção assim para coisas novas que Deus está fazendo e ainda vai fazer através do seu povo, através daqueles que estão realmente seguindo a Cristo, realmente tem compromisso com Jesus, tem compromisso com Deus. Não são pessoas apenas que se simpatizam com algo, mas ela tem um compromisso com o Jesus de Nazaré, Jesus que nos dá esse poder. Ele diz, eis que lhes dou poder, e enviarei sobre vocês o Espírito Santo, e ele cumpriu esta promessa. Então a unção de Deus na tua vida, você fica ousado, você fica realmente mais capacitado para fazer coisas para Deus e fazer coisas novas e diferentes. Alguém não disse para você, em algum momento, fulano, como você está diferente? Como que você está melhor? Então, essa diferença vem quando você está na dependência de Deus. É isso mesmo. Olha que lindo esse texto aqui. Eu vou ler agora alguns textos bíblicos. Um deles é o livro de Atos. Atos, capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando você está debaixo da unção, Deus está com você, como aconteceu com Jesus.
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Virtude ou poder. Então essa virtude, esse poder é para mim também. É para você que crê em Cristo. É para você que quer ter uma vida espiritual dinâmica. Uma vida espiritual contagiante. Aonde você chegar, se tiver coisa ruim, se tiver um espírito mau, chegou uma pessoa ungida, chegou um homem de Deus ou uma mulher de Deus que está debaixo dessa unção, aquele mal vai ter que sair. Não combina luz e trevas. Onde tem luz é porque não tem trevas. Se tem trevas é porque não tem luz. Não tem casamento com luz e trevas. Ou é luz ou é trevas. Entendeu? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se você está em trevas, então tem algo para ser mudado aí. E eu quero declarar que essa unção vai vir para quebrar todo o jugo, para quebrar o jugo da doença. Essa unção vem para quebrar o jugo da doença, da enfermidade, da miséria, da tristeza, do pecado. Tudo que é mal será quebrado por causa desta unção de Deus na tua vida. Você recebe? Olha o que diz Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, do verso 14 ao 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos eram curados. Estava um mover espiritual tão forte na igreja primitiva. Aliás, eu aconselho você a ler o livro de Atos para você aprender isso. Então estava um mover tão grande, tão glorioso, que as pessoas, tinha tanta gente para ser curada, que o povo começava a colocar as camas, as camilhas, que diz aqui, os leitos, as pessoas nos leitos, próximo ali de Pedro, onde a sombra dele passasse. Se a sombra passasse, estava tão forte a unção, que até a sombra de Pedro, Jesus curava pela sombra de Pedro. Então você precisa entender, quem tem essa unção provoca milagres. E esta unção está disponível para você, isso mesmo, para você, para você. O que você precisa para receber esta unção? Primeiro, reconhecer Jesus como seu Salvador e Senhor. Se entregar a Ele agora. Essa unção pode ser dada a você nesse momento que você está me ouvindo agora, ok? E fala: Jesus, usa-me para a glória do Teu nome. Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Jesus, eu quero esta unção. Agora, preste atenção. Deus não vai dar essa unção para você não utilizar. Deus não dá nada se você não for utilizar. Entendeu? Deus não vai te dar algo para você não utilizar para a glória do nome dele. Tudo que Deus nos dá é para ser utilizado, é para abençoar vidas, é para fazermos algo. Entendeu? Vou ler um outro texto aqui, João 14, 12. Olha só, João, capítulo 14, o verso 12, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então quem está debaixo dessa unção, Jesus está dizendo, você vai fazer obras maiores do que ele fez. Então tem muita gente sendo abençoada agora. Por quê? Na época de Jesus não tinha rádio. Na época de Jesus não tinha internet. Na época de Jesus não tinha o que nós temos hoje. Então muitas coisas estão acontecendo porque estamos falando com muitas pessoas. E se você está recebendo essa palavra, Deus quer que você que está me ouvindo seja cheio do Espírito Santo. Que você receba esta unção, este poder, esse dunamis na tua vida, para que você também seja um agente de milagres. Você vai orar e pessoas serão abençoadas. Você vai orar e pessoas serão curadas. Há um mover, há uma glória, há uma unção de Deus chegando até você no dia de hoje. Como eu disse e vou repetir,
A unção é contagiante, vai contagiar. Eu declaro isso para toda a nação brasileira. Onde tem gente me ouvindo nessa nação brasileira, esta unção vai te tomar. Eu creio e vamos começar a receber muitos testemunhos desta palavra. Vai ser algo tremendo. A tua vida, o teu ministério, talvez está travado. Esta unção vai destravar tudo em nome de Jesus. Você que me ouve na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, você que está me ouvindo na Espanha, em Portugal, na Itália, na França, você que está me ouvindo também no Japão, você que está me ouvindo na Coreia do Sul, você que está me ouvindo em Jerusalém, nação lá em Israel, você que está me ouvindo nos Estados Unidos, ou seja, de onde você está me ouvindo, receba esta unção do Espírito Santo na tua vida. Essa unção vai te capacitar você homem, você mulher, você jovem, os jovens, remai, shekandalaramai. Eu ministro agora, pelo poder do nome de Jesus, que esta unção venha sobre os nossos jovens, sobre os adolescentes, sobre as crianças. Receba. Você que está entendendo a palavra, vai recebendo aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há uma unção favorável, e esta unção vem para te capacitar, para te dar força, para te deixar você com coragem. Você que está tímido, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Essa timidez aqui não tem nada a ver com a timidez que eu tinha, que você tem às vezes. Não é essa timidez de acanhado alguma coisa. É timidez espiritual. A pessoa é tímida espiritualmente, ela tem medo de falar de Jesus, ela tem vergonha de falar de Jesus, ela não fala de Jesus. Isso é timidez espiritual. Vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus. Quem tiver esse tipo de timidez vai ser destruído agora, e vai vir uma ousadia sobre você, uma capacitação lá na universidade, lá na faculdade. Deus vai te usar debaixo da unção para evangelizar os teus colegas da faculdade, lá da universidade, lá da escola, enfim, em nome de Jesus. Esta é a unção do Espírito Santo. E quando essa unção vem, aleluia, ele vai soprar o vento do Espírito sobre a tua vida. Receba essa unção, essa capacitação espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Vou ler mais um texto aqui, 1 João, olha o que diz, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, o verso 20, diz assim, olha só que lindo isso aqui. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Verso 27, 1 João 2, verso 27. E a unção que vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Jesus diz assim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você recebe esta unção? Se você recebe esta unção, diga, eu recebo, eu quero essa unção de Deus sobre a minha vida, para esse novo tempo, para esse novo ciclo. Você que me ouve pela internet, pelo canal do YouTube, por alguma plataforma digital, diga, eu recebo. Se for possível, no nosso canal no YouTube, escrever embaixo, eu recebo esta unção, eu recebo esta bênção, eu quero ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Recebe. Você que talvez dizia, nossa, eu tinha essa unção, parece que eu perdi. Não, eu creio que você não perdeu, você apenas não está usando ela. Comece a usar, comece a orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Ore no secreto e ore. Deixa Deus te usar. Deus vai te usar de uma forma gloriosa, de uma forma sobrenatural. Deus está restaurando um exército espiritual de pessoas, de homens e mulheres que estão parados, que parece que está quase enferrujando, mas o Espírito Santo vai vir com o óleo dele, ele vai te desenferrujar agora. Estou falando de coisas espirituais. Aleluia! Receba uma unção, receba a unção de milagres, receba esta unção do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. E eu concluo esta palavra. É um tema muito amplo, e eu estou aqui compactando aqui, mas há uma unção favorável. Está escrito aqui
em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. Olha que lindo isso aqui. 1 Samuel capítulo 16, o verso 12 e 13. Olha só o que diz, verso 12 e 13. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nesse contexto aqui, Davi tinha em torno de 15 anos de idade, mais ou menos 15, 16 anos, provavelmente, 15 aninhos. Era um adolescente, vamos assim dizer. Então, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. Deus falou: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá tem um dos filhos dele. Eu vou ungir como o rei de Israel. Ali, Davi estava sendo preparado. Mas quando o homem de Deus, Samuel, chega lá, que tem uma reunião ali familiar, após ia ter uma refeição, o que aconteceu? Veio o primeiro irmão de Davi, o mais velho. E Deus falou para o profeta: não é esse não. Vieram 1, 2, 3, foi passando todos os irmãos de Davi. Deus falou: não é nenhum destes. Samuel pergunta para Jessé: Jessé, tem mais algum filho teu? Aí Jessé falou: tem mais um, o mais novo. Ele está no pasto, ele está ali cuidando, trabalhando, cuidando das ovelhas. Então, chama ele. Aí foi nesse contexto que eu li aqui que chega Davi. Quando Davi chega, era o mais novinho. Aí Deus falou para Samuel: Samuel, unge esse menino. Esse é o meu escolhido. Deus disse assim: o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas eu, Samuel, eu vejo o que está dentro da pessoa. Então o meu escolhido não é o mais velho, é o mais novo, é Davi. E ali então Davi recebe esta unção e o Espírito do Senhor se apodera então de Davi. E ali começa o trajeto de Davi agora. Ele estava sendo preparado. O rei Saul, ele começou a fazer umas coisas erradas e ele começou a ficar perturbado. Aí falaram assim: ô Saul, na casa de Jessé tem um garoto, tem um menino, que ele toca a harpa, é um menino que ele canta, ele toca a harpa dele e a coisa flui. Ele tem uma unção diferenciada. É isso que eu estou te ensinando nesta manhã. Quem tem a unção de Deus é diferenciado. Se ele chegar num lugar, não precisa nem abrir a boca, mas se ele tem essa unção, começa a provocar o mundo espiritual. E se abrir a boca e falar coisa que é de Deus, as coisas começam a fluir de uma forma impressionante. Por isso que estamos aqui há mais de 20 anos, debaixo desta unção, e milhares de pessoas foram abençoadas, estão sendo e serão ainda abençoadas a partir de hoje. Mas Deus quer usar você também. É você mesmo. É você que está dizendo assim: ah, isso aí não é para mim, isso é só para pastor. Não, isso é para o povo de Deus que crê em Jesus. É para você essa unção. Então você quer essa unção? Tem coisa na tua vida, e digo mais, quase que eu falo o nome de algumas pessoas aqui, mas eu não vou falar. Não, eu creio que não é para falar. Vai ver na minha cabeça alguns nomes aqui, de gente que está me ouvindo. Algumas eu até conheço, outros nem conheço. Deus está dizendo: esse problema teu só vai ser resolvido se você receber essa unção de Deus na tua vida. E essa unção está disponível. Se entrega a Cristo, fala: Jesus, perdoa os meus pecados e eu quero essa unção aí que está sendo pregado. Você pode até não entender da palavra, mas Deus quer te usar. Eu garanto isso. Deus quer transformar a sua vida, quer mudar. Você tem sofrido, tem gente que está sofrendo no casamento, sofrendo com família, sofrendo demais. Por quê? Você está precisando desta palavra. Você está precisando de ouvir. Você precisa se encher de Deus, se encher mais do Espírito Santo. Tem muitos cristãos que estão na carne, estão totalmente na carne. Vão resolver um problema, eles brigam, discutem, nem parece que é cristão. Está precisando ser cheio do Espírito Santo, irmão. Tem que tomar jeito, irmão, em nome de Jesus. Gostou dessa tomar jeito? É a verdade. É a linguagem que o pastor fala, mas quem sabe dessa maneira alguns vão entender, né? Está entendendo? Então o Espírito Santo ele tem pressa. Deus está com pressa. E é para hoje essa unção. Essa unção é para você que quer. Ou para você que até tem, mas não sabe. Mas vai começar a usar. Você só sabe se tem uma unção quando você faz algo para Deus. A coisa começa a fluir. Você vai ser abençoado. Porque eu aprendi que quando eu
Eu ajudo os outros, quando eu abençoo os outros, Deus vai me abençoar. Quando eu abençoo pessoas, Deus vai me abençoar. Quando você abençoa pessoas debaixo dessa unção do Espírito Santo, Deus vai te abençoar. Então o teu compromisso tem que ser com Deus. Então você faz em nome de Jesus algo e Deus é que vai te recompensar do jeito que Ele quiser. Você está entendendo? É assim que funciona. Então Davi, ele foi apoderado dessa unção. E quando Davi então tinha essa unção, aí indicaram Davi, falou para o rei, rei, chama o menino. Aí Davi foi conectado ao palácio, porque lá no futuro Deus sabia que Davi seria o futuro rei de Judá e depois de toda a nação de Israel. Então Deus tem planos. Então debaixo dessa unção, Davi foi tocar o seu instrumento, a sua harpa, lá no palácio. E quando ele tocava, todo espírito mal saía de Saul, saía do rei. Então quando você tem a unção, meu irmão, esta unção em você vai fazer com que a tua família vai ser liberta. Toda negatividade, toda obra do mal vai ter que sair em nome de Jesus. Se você entendeu esta palavra, se você compreendeu esta palavra, eu sei que esta unção está dentro de você. Receba em nome de Jesus. Receba a renovação espiritual e invista na tua vida. Leia a palavra de Deus diariamente, uma porção das Escrituras, ou escute se não puder ler, ouça, tá? Ore, fale com Deus e diga sempre, Deus, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Diga, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Espírito Santo querido, libera esta unção, Pai. Que esta palavra possa ser compreendida, que o Senhor amado Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, Espírito Santo, que as pessoas que ouviram possam ter compreendido, porque o Senhor, eu creio que é o Senhor que convence, e é o Senhor que vai fazê-los entender essa palavra tremenda, Pai. E usa cada um deles, Pai, tanto quem me ouve no Brasil ou em qualquer parte do planeta Terra, onde tem gente escutando esse ensinamento, que eles recebam esta unção para esse tempo final. Receba esta unção, que eles sejam ousados para pregar o Evangelho, ousados para orar pelas pessoas, ousados para fazer as coisas certas no seu lar, na sua família, na sua empresa, no seu empreendimento, nos seus negócios e no ministério que o Senhor deu para cada um de nós desenvolvermos. Haja uma unção favorável sobre os teus filhos e filhas. Assim nós oramos, declaramos esta unção do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.